Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje, quem é do Inter vai ficar feliz, quem não é... Nossa, só dois. Vira a garrafa. Quem veio aqui por causa de Jesus? Há poucos dias atrás eu aprendi algo bem interessante, o qual eu pratiquei até sem saber, mas quando me veio clareza dessa prática, eu comecei a ver que realmente fazia sentido. Toda vez que você se move de algum lugar para o outro, ou seja, da sua casa, pode deixar a luz apagada. Depois que Salomão disse que Deus habita nas trevas, isso é uma outra história. Vocês acreditam? Não, vamos falar disso. Então, o que eu tenho entendido? Que toda vez que eu venho para o templo, para buscar a face de Deus, para entender de Jesus, e eu venho por causa de Jesus, de maneira nenhuma eu vou sair desse ambiente por outras coisas. Mas agora, se eu sou atraído para o templo por causa de alguma coisa, por causa de qualquer outra coisa, a qualquer momento eu posso sair. Conseguiu entender a linha de raciocínio? Quem não conseguiu, repita. Se você vir para o templo por qualquer outra coisa que não seja a pessoa de Jesus, por qualquer outra coisa você pode sair. Agora, se o tutor, que é aquele que ministra a palavra para vocês, ainda que vocês sejam atraídos por algo, se eu como ministro consigo passar para vocês a versão da pessoa homem de Jesus, as coisas começam a mudar. Porque você vai começar a entender que você veio aqui por causa de algo e você encontrou Jesus. E quando você se encontra com Jesus, as coisas começam a ficar um pouco mais estreitas. Então, eu espero que você hoje aqui venha com o coração disposto a conhecer mais de Jesus. Eu quero fazer algo com vocês. Eu quero começar fazendo algo com vocês. Então eu vou repetir. Quem veio aqui por causa de Jesus? Amém. De novo. Quem veio aqui por causa de Jesus? Amém. Então eu posso concordar que todos que estão aqui por causa de Jesus? Amém. Agora preste atenção. Se vocês estão aqui por causa de Jesus, para que Jesus se manifeste a vocês, é preciso algo, é preciso um reconhecimento. Jesus, o único lugar aonde que ele não pôde fazer muitos milagres, foi aonde que ele não foi reconhecido. Alisson, como assim ser reconhecido? Ser reconhecido que hoje eu estou aqui na pessoa do Alisson, mas comunicando Jesus. E as pessoas, quando não entenderam que Jesus estava comunicando algo que era do Pai, elas o rejeitaram. Então, se vocês não vêm com a clareza no intelecto de vocês, precisa ter essa clareza. Eu vim aqui por causa de Jesus, mas Jesus só vai se revelar a mim se eu reconhecer que o Alisson pode ser usado por Deus. Então, a partir do momento onde que você já começa a reconhecer que eu posso ser usado, assim como você pode ser usado, a manifestação de Deus, do próprio Deus, ela já começa a ser, você começa a sentir a presença de Deus. Então, mais uma vez eu pergunto: você está aqui por causa de Jesus? Amém. Você está aqui por causa de Jesus? Amém. Quem não sabe o que falar, vai falar amém.
por causa de Jesus? Glória a Deus. Agora eu já comecei a sentir o fogo. Então, se você está aqui por causa dele, eu quero que você entenda. Ainda que alguma situação na tua vida esteja um pouco turbulosa ou turbulenta, seja em qualquer área da sua vida. Alisson, estou passando por uma dificuldade. O que eu estou fazendo aqui é o quê? Cada coração de vocês tem um porteiro. Esse porteiro está segurando a chave do coração de vocês. E eu só vou conseguir plantar a palavra de Deus através de uma semente no coração de vocês no momento que vocês liberarem esse porteiro para abrir o coração de vocês. Então eu vou ganhando tempo. Alguns já abriram, alguns eu já consigo sentir, o Espírito Santo já fala para mim, Alisson, tem pessoas que já estão com a porta aberta, já está com o coração aberto. E eu tenho para dizer para vocês, quando você abre o teu coração, as tuas dificuldades agora estão sendo compartilhadas com Jesus. Aleluia. E na palavra dele vai dizer assim, que o fardo dele é leve. Então agora você já vai começar a sentir que o fardo que você está carregando já vai começar a se tornar mais leve, porque você resolveu vir aqui e entender mais desse Jesus, da pessoa de Jesus. Aqui nós não estamos falando de um Jesus histórico, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de alguém que com um propósito, com um chamado específico, para morrer por você, para pagar um preço qual nunca nós jamais iríamos pagar. Então eu quero que você sinta no coração de você que esse Jesus, ele está aqui. Glória a Deus. E o mais interessante, que existe uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. O conhecimento ele vai começar a vir tomando o nosso coração. A gente vai começar a compreender as coisas. Porque se a gente não tiver entendimento daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, não vamos conseguir acessar aquilo que Ele tem para nós. Então o entendimento agora ele vai começar a manifestar no nosso meio. E se houver alguma dúvida, você tem permissão para erguer a mão e perguntar. Então preste atenção. Porque a palavra diz assim, ouvindo a palavra e não a entendendo, vem o maligno e rouba. Então essa trindade, agora, o Deus Pai está no mais alto e sublime trono. Jesus está à direita dele, e o Espírito dele está dentro de nós. E a palavra de Deus disse assim, que quando o nosso Espírito se une ao Espírito de Deus, nós se tornamos um com Deus. E na medida que nós se tornamos um com Deus, nós precisamos ter clareza de alguma coisa. Ei, esse Jesus que o Alisson está falando, esse Jesus homem, ele está dentro de mim? Não, ele não está dentro de você. Ele está dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Porque o nosso Deus, sendo triuno, ele tem 3 personalidades. Personalidade fala de 3 pessoas. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são um, por causa que o Espírito Santo e Jesus resolveram concordar com a vontade do Pai. Então, quando nós falamos que nós todos aqui somos o corpo de Cristo, racionalmente se torna impossível. É impossível que nós sejamos o corpo de Cristo, porque tem 3 aqui, tem 2 aqui, nós estamos divididos, mas nós se tornamos um quando todo mundo vem aqui por causa de alguma coisa. Vocês estão aqui por causa de Jesus? Então a gente se torna um, a gente se torna o corpo de Cristo. Quero fazer um ato com vocês. Eu quero que nessa mesma vibe que a gente está,
essa mesma unção que a gente está, e sabendo que é por causa dele. Se você ainda não passou por algo que talvez você pensou assim, eu vou desistir, eu quero que você tenha clareza no coração de vocês, que quando vocês pensarem em desistir, mas um dia vocês aceitaram Jesus, vocês vão lembrar desse dia, e vocês vão entender que se for por causa de Jesus, ainda que tu esteja passando uma tribulação, você vai passar a tribulação, mas por causa de Jesus, você já é mais do que vencedor. Eu quero que você coloque a mão no coração agora e feche os teus olhos e repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz o que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Continue de olho fechado. O Espírito Santo está falando com você. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. De olho fechado, eu quero que você... Tu conseguiu a letra da música, Vini? Então não precisa ser de olho fechado. Pode abrir o olho e ficar à vontade. Pode tirar a mão do coração. E eu quero que, se quem não conhece a música, vai poder ler ali. Mas eu quero que vocês sintam que se vocês estão aqui por causa dele, por causa de Jesus, ele vai se revelar ao coração de vocês. Ele vai se revelar a vocês. Glória a Deus. Então vamos fazer esse momento, vamos louvar com entendimento. Pode soltar a música, pode botar ali. Se quiser apagar mais um pouco a luz aí, pode apagar. Quem sabe cantar, pode cantar. Se tiver volume, pode botar. O cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Sabe por que eu não paro? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele está falando com você. Me ver prostrado, é difícil, cansativo, mas Ele dá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.
Aí tu vira pra essa pessoa e fala assim: foi por causa dele que eu não parei, foi por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, é por causa dele que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele. Declare nessa noite, declare pra ele. Será que você pode levantar suas mãos e declarar que é por causa dele? E esse dizer é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Quando eu não dar conta, ele vai me ajudar. Que eu não parei, que eu não desisti, que estou aqui dizendo que é por causa dele, que é por causa dele, é por causa dele. Oh, aleluia. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tá todo mundo bem? Bota ali 1 Reis 8:12, só para nós sair dessa crise que eu botei vocês. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas, e é só a ausência de luz, tá, pessoal? Onde não há luz, tem trevas. E só pode ter trevas porque primeiro teve luz. Então fica bem tranquilo. O nosso Deus é o Pai das luzes. E esse texto aqui ele fala, já que eu trouxe ele fala que assim, ó, nós outrora estávamos nas trevas. E ele resolveu habitar nas trevas. E assim que ele decidiu habitar nas trevas, porque ele decidiu habitar nas trevas, nós conseguimos vir para a luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto. Pode tirar. A respeito de um assunto muito interessante. Eu estava conversando ali com meu amigo antes e eu estava contando para ele que eu aprendi algo da parte de Deus. Sempre que o pastor pede para a gente ministrar uma palavra, normalmente a gente vai e se debruça na Bíblia e quer achar uma palavra, e quer procurar uma palavra. E aí eu só tiro a liberdade do Espírito Santo me usar quando eu faço isso. Veja que grave. Então, o que eu entendi? Que quando eu sou convocado a ministrar uma palavra, eu preciso ministrar aquilo que eu estou sendo ministrado, porque somente aquilo que está fazendo sentido para mim vai fazer sentido para vocês. Ainda que eu venha trazer uma palavra poderosa, cheia de coisa, vocês vão crescer em conhecimento, mas em transformação provavelmente pouco. Então, nestes dias eu tenho aprendido muito sobre um assunto. Na verdade já vai fazer um bom tempo, mas nesses dias que eu falo, é um assunto que eu achei interessante. E hoje pela manhã o pastor me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha alguma palavra para ministrar aqui à noite, e eu falei que tinha, e ele falou: então a responsabilidade é tua. Eu falei: graças a Deus. Aí eu pensei: o que eu falo? E aí eu lembrei: opa, na verdade eu falo o que está sendo falado para mim. Então, beleza, organizei as coisas e eu quero tentar passar para vocês aqui da maneira mais simples possível. Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar, aí agora ficou bom. A gente vai falar sobre os 4 ciclos, assim tá bom. Os 4 ciclos da nossa vida. Alisson, para quem
não me conhece, eu sou o Alisson, tá? E quando eu faço essa Alisson, é que é como que se você estivesse perguntando para mim, tá bom? Ainda que você não tivesse, imagine que você... Eu vou falar sobre os 4 ciclos da vida. Por que 4? Alisson, não tem mais ciclos? Tem mais ciclos. Mas eu quero falar a respeito de 4. 4 que foram os que eu achei mais interessante e 4 que foi o que fez mais sentido para mim, que me gerou mais transformação. E 4 vai falar de um tempo necessário para uma mudança radical. Não só 40, que foi o tempo que Jesus ficou no deserto, 40 dias no deserto. Então é um tempo determinado para uma mudança radical. 400. Então, qual que é o primeiro ciclo? A gente vai falar de 4. Qual que é o primeiro ciclo de 0 a 7 anos que a gente passa? Os meninos da minha célula vão me auxiliar só quando eu pedir, tá? Porque os meninos da célula, toda quinta-feira a gente tem célula lá em casa. Você que não frequenta uma célula, é muito importante você estar numa célula. Por quê? Porque hoje, nós estamos aqui, e ainda que a palavra seja interessantíssima, que você pense, nossa, que massa, que legal, que isso, aquilo, provavelmente você vai entender, você vai compreender ela de 1 a 2%, e se um de vocês anotar, no máximo vocês vão reter 10%. Por causa do quê? Por causa do ambiente, por causa que você, ainda que você tenha liberdade de me perguntar algo, você se sente um pouco constrangido. Então o ambiente, ele fica um pouco assim, fica meio suspense, sabe? Até eu mesmo aqui, eu tenho que ficar focado para não perder a linha de raciocínio, para tentar passar o mais simples para você, uma palavra. E na célula é muito legal, por quê? Porque a gente bota a cadeira um em volta do outro assim, e aí a gente pergunta, os guri perguntam para mim, isso. Primeiro eu faço eles, eu crio uma expectativa neles, eu provoco isso neles, e isso gera neles uma dúvida, e a dúvida cria uma pergunta. E somente uma pergunta pode destravar uma resposta. Quando você não tem pergunta de nada, provavelmente você também não tem resposta de nada. Então quando você pergunta, você desbloqueia, ou destrava uma resposta. E aqui se torna um ambiente meio, o qual também vocês estão esperando uma palavra, Não estou preparado para perguntar, estou preparado para receber. Amém, glória a Deus, você vai receber. Então na célula é muito interessante por causa disso. Os meninos que vão na minha célula, a gente pira, A gente pira, eles piram. Eles me perguntam esse negócio muito doido assim, e aí eles pensam que eu não vou falar, eu vou lá e falo, cara. Eu vou e falo. E meu Deus, é verdade, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, vamos procurar, vamos pro Google, Eu falo, vamos pro Google, Porque assim, o que acontece? O Google e a internet tem muita coisa assim ruim, mas se você sabe usar, você pode usar pro bem. Aí o que acontece? Para nós não ficar folheando Bíblia, porque é muita coisa. Eu digo assim, Vini, procura assim, porque eu lembro da frase que está na Bíblia. E ele vai lá, procura e acha, achei, está aqui. Daí nós, entendi. Daí nós estamos agora com uma, como é que fala? Tipo um efeito, Nós estamos com um efeito que é assim, quando vira a chave na nossa cabeça. Cadê a Maria? Não está aí? Fala atrás? Minha filha que saiu com essa. Quando vira a chave na nossa cabeça, nossa, virou a chave, Eu falo o negócio, virou a chave. Daí eles fazem assim, virou, Então, que esse aconteça na cabeça de vocês. Amém? Então, o primeiro ciclo de 0 a 7 anos é o ciclo físico, o qual você está crescendo, Por
Por isso que é importante deixar a criança gatinhar, por isso que é importante deixar a criança cair. Para quem tem bebezinho, né? Por isso que é importante, por quê? Porque é o ciclo físico, é isso que vai te deixar forte mais para frente. E dos 7 aos 14, você entra no ciclo emocional. Tudo que acontecer nesse ciclo vai marcar você emocionalmente. Assim também, claro que se você estiver no ciclo físico, você quebrar um braço, uma perna, vai marcar você também. Isso é normal, né? Isso é uma lógica, né? Me ajuda com as lógicas. Tá, então beleza. Só que tem um porém. Isso é chamado de trauma. E esses traumas, se eles não forem resolvidos, no próximo ciclo vai ter um conflito. Por quê? Porque você está entrando num ciclo o qual você já deveria ter resolvido aquele lá, e você não resolveu, você está entrando no outro. Cria um conflito. Então, eu vou falar para vocês aqui, ó. O primeiro ciclo é o físico, o terceiro ciclo, o segundo ciclo é emocional, o terceiro ciclo, que é dos 14 aos 21, é o intelectual, e o quarto, que a gente vai falar hoje aqui, dos 21 aos 28, é o espiritual. No físico, está falando de um corpo físico, emocional, das tuas emoções, intelectual, do quanto você vai aprender intelectualmente. E espiritual está falando o quanto você vai se conectar com o Espírito de Deus, quanto que você vai receber o Espírito de Deus. Então agora eu quero que, se você não trouxe nada para anotar, eu só quero que, eu vou falar as idades aqui, e eu quero que hoje, pelo menos, se você aprender algo, eu quero que pelo menos você saia daqui sabendo qual ciclo você se encontra hoje, tá bom? Aí eu vou perguntar, quem é que está no ciclo tal? Aí ergue a mão só quem está nesse ciclo, tá? Eu vou repetir as idades para você saber, tá? De 0 a 7 anos, tem alguém aqui? Não. Ó, tem bebê. Tem a Maria e tem o bebezinho atrás. Tem mais um gurizinho ali. Tá. De 7 a 14 anos, tem alguém aí? Pode erguer a mão, todos que tem de 7 a 14. Ó, então vocês estão no ciclo emocional. Pode baixar a mão. De 14 a 21. Pode erguer a mão. Fica com a mão erguida, tá? Então vocês estão no intelectual. Pode baixar a mão. Dos 21 aos 28. Pode erguer a mão. Então a gente está no espiritual. Hã? Não, calma. Saiba que tudo na vida tem solução e resposta. Vamos chegar lá. Porque o ciclo se repete. Entendeu? Só que eu já vou entregar para vocês. Então presta atenção. Alisson, qual é a importância de eu saber sobre os ciclos? Ciclos, para você ter uma noção, Deus, ele trabalha com ciclos. Deus, ele tem uma agenda. Ó, ciclos pode ser chamado de processo, e também para facilitar, para simplificar para você, pense que isso é como se fosse uma agenda. Dá para ser, né, B? Como se fosse uma agenda, né? Então pense que Deus tem uma agenda. E na agenda dele, a cada ciclo, ele se manifesta de uma maneira. Certo? No quarto dia da criação, ele fez os luminares. Fez o sol para o dia e a lua para a noite. Para o quê? Para dividir, né? Dividindo. Então, a cada ciclo, por que é importante você saber o ciclo? Vamos supor, nós temos aqui também as 4 estações. Se você não sabe o ciclo que você está, da sua vida, acontece algo com vocês. O que acontece com eles, Vini? Vini?
Quem estava na célula? Ó, tu viu que até eles faltam na célula. Quem é que estava na célula? O que acontece quando a pessoa não sabe o ciclo que ela está vivendo? Tem outra palavra, uma palavra específica. Lembra que eu falei a palavra específica? Hã? Pode falar. Não, não é dor. Tá. Alguém quer chutar? Quando você não sabe o ciclo que você está. Boa. Vamos avançar. Imagine. Só imagine. Você não sabe o tempo das estações. Não sei o tempo das estações. E aí, eu boto uma regatinha, né? Boto uma regata, boto um shorts, um chinelo e saio para fora da minha casa. Quando eu saio para fora, tá um frio, tem gelo. Tem gelo e eu com aquela... O que acontece comigo? Agora vocês podem chutar, né? O que acontece? Achou? Achou, lembrou? Claro que tudo isso que vocês falou fazem parte disso, mas tem uma palavra específica que é o quê? Você vai sofrer. Quando você não entende o ciclo que você está, você sofre. Então, a partir do momento que você, eu sei que é inverno, vou sair para fora de casa de casaco, então eu não vou sofrer, ainda que eu possa até passar um pouco de frio, mas não vou sofrer tanto. Vocês estão entendendo então a importância de saber os ciclos? Tá, Alice, beleza, já entendemos a importância de saber os ciclos. E agora? Agora o que você vai fazer? Sabendo o qual ciclo você está, você vai fazer como que se fosse, você vai focar no teu ciclo. Quem é que está no, vamos chutar um, quem é que está no intelectual? Tá, ergue a mão quem está no intelectual, certo? O que você vai fazer nesse ciclo? Você vai, claro que a sua vida continua normal, mas você sabe que, agora eu estou no ciclo intelectual, o ciclo onde que eu tenho facilidade de aprender, assim como que se eu não aprender eu vou ficar burro. Forte. Não intelectual, não vou falar isso, vai ficar burro. Não vai ficar, não intelectual. Então, se você agora, sabendo esse ciclo, o que você deve fazer? Vou dar um exemplo da minha esposa. Como que se ela estivesse no intelectual. Ela trabalha, no trabalho dela, ela começa a estudar sobre o trabalho dela. Vou usar o exemplo dos meninos do futebol. Vamos supor, quando vocês estão nesse ciclo, quem é que está aí no intelectual? Vocês estão no intelectual? Então o que vocês fazem? Vocês fazem assim, estou no intelectual, beleza. Cara, não é? Treino é tudo e tudo é treino, certo? Até aqui beleza. Só que assim, como que os caras que chegaram lá treinaram? Isso é investir no intelectual. Não é jogar bola doidado, mano. Tem um segredo, mano. Tem muita gente que joga bola doidado que não conseguiu chegar lá. Então vocês começam a buscar, tá, beleza. Eu tenho meu treino, mas eu preciso estudar porque eu estou no intelecto. Então o que eu vou estudar? Eu vou estudar sobre aquilo que eu gosto, né? No caso da minha esposa seria, tu vai estudar sobre o teu trabalho, como tu tem resultado no teu trabalho. Vocês vão estudar como que os caras que chegaram lá tiveram resultado. Aí vocês começam a buscar, olha o documentário disso, olha o documentário daquilo, e você vai ficar inteligente no negócio, né? Tem vários, eu olho muito documentário, mas tem vários, né, cara? Eu gosto assim mais de basquete, né? Mas de futebol tem vários, eu olhei de todos também. E tu vê que tem algo diferente, cara. Tu vê que assim, não pode, mas o cara tem alguma coisa. Não é só jogar bola, não é só jogar basquete, não é só arremessar.
é ser o primeiro a chegar no treino. É ser o último a sair do treino. Aí você sabe o que eu tô falando, né? Então, entendeu? É tipo assim, é saber o que os caras fizeram. Não é fazer modo louco. Aí você começa o quê? Você para de sofrer. Você para de sofrer. Que nem assim, ó. Não sei se vocês fazem treino de exaustão, mas é muito importante fazer treino de exaustão. Treinou. Ah, estamos de boa, vamos tirar a chuteirinha, vamos vazar. Não. Pera aí, vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos fazer um treino de exaustão. Nós que estamos no culto, vamos fazer aquilo que o Piá ensinou. Vai que dá certo. Tá, o que a exaustão vai acontecer comigo? Isso vai fazer com que a tua motivação e o teu intelecto, ele vai subir para um outro nível. Por quê? Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela quer mentir para nós. Ela quer dizer assim, ó, fizeram o treininho, beleza, estão cansados, vão embora. Ei, não cai nessa não. Não cai nessa não também, filho. Não cai nessa aí ninguém. Vocês têm que chegar na exaustão. Aí quando você chegar na exaustão, teu cérebro vai subir para um outro nível. Né? Vai dar aquela virada. O cérebro vai subir para outro nível. No próximo treino, quando os caras estiverem morrendo, vocês nem fizeram o treino da exaustão. Quando você for fazer um contra-ataque, na metade do campo os caras vão estar morrendo, vocês vão estar, opa, alguém que deu? Vão estar leve no negócio. Então, você treinou corrida ou treinou o ciclo que você está? Treinou o ciclo, cara. Então, quando você entende o ciclo, nossa, eu quando eu entendi meu ciclo, eu falei, nossa, nunca mais eu reprovo em nada. E eu estava no ciclo no espiritual, que era se conectar com Deus. E eu não sabia por quê. A minha mulher falou, como que Deus te entrega tanta coisa? Como que tu consegue descobrir isso? Como que tu consegue achar isso? Porque eu não sabia, né? No início do ano eu não sabia, tipo, que eu estava. E agora eu estou no último. Agora eu vou voltar. Agora, no caso, eu volto pro físico. Entendeu? Agora que eu estou acabando o último, né? O último acaba com 28, eu estou com 28. Então, quando eu fazer 29, eu entro no ciclo físico. E eu não fazia academia. Adivinha o que eu já estou fazendo? Já estou fazendo academia. Porque agora eu vou entrar no ciclo. Aí olha só, qual que é a importância? Quando você entende o ciclo, no último ano do teu ciclo, vai acontecer algo extraordinário na tua vida. E a gente não sabe. A gente não sabe disso. Só que se a gente sabe, a gente se prepara. E quem se prepara, Deus primeiro prepara e depois Ele entrega. Então, se você se prepara, fica tranquilo que Deus vai te entregar algo. E você vai alcançar algo. Só que se você não está preparado, aí é difícil, né? Então, presta atenção. Aí eu entendi, eu vou voltar para o físico. Beleza, então, vou para academia. Comecei para academia. Por quê? Porque agora eu saio do ciclo espiritual resolvido. Porque eu entendi que Deus se comunicou comigo, eu entendi que Deus me ensinou muita coisa. Eu paro, Alisson, de estudar a Bíblia agora, porque eu entro no ciclo. Não, eu não paro. Mas agora eu vou para onde eu estou no ciclo. Então, é o ciclo do físico? Opa, então vou para academia. Vou para academia, por quê? Porque no meu primeiro ciclo de 0 a 1 ano, era só a formação do meu corpo. Agora, a segunda etapa do ciclo é muito importante. Porque a segunda etapa do ciclo, quando vira, vai te dar o resultado, porque quase você vai começar a chegar na velhice. Então, tipo assim, se nasce, você tem a primeira oportunidade. Graças a Deus nós temos todo mundo na primeira oportunidade aqui. Alguns já estão na segunda, mas os que estão na segunda, vamos supor, é a melhor fase, porque agora você descobriu. Porque já imaginou, se você passa o primeiro ciclo dos 4, passa o primeiro e não sabe disso, passa o segundo e você não sabe disso, no terceiro, quando você descobre, a carga fica um pouco mais pesada, né? A carga vai ficar mais pesada. Então, a importância de você saber do ciclo é essa, para você não sofrer. Então você bota todo o teu foco ali no ciclo que você está. Até aqui está sendo claro para vocês? Isso que tem a ver isso com Jesus. É porque quando você entende o ciclo que você está, é mais fácil de Jesus se comunicar com você. É mais fácil. Tipo assim, quem é que está no ciclo? Vamos avançar. Vamos para a virada do ciclo. Dos 28 ao 35. Ergue a mão aí.
quem está dos 28 aos 35 anos. Ó, vocês voltaram pro físico. Então agora é o momento. Faz quanto tempo que tu está nesse ciclo? 2 anos. Agora você entendeu? Tipo assim, Deus é tão bom com nós que acontece a revelação. O que é a revelação, Alisson? Algo que acontece sem você esperar. Se revela. Então você que está no centro da vontade de Deus, fica tranquilo. Ah, eu não sabia. Deus vai dar uma oportunidade para ti. Então ainda que tu não sabia do ciclo, aconteceu. E agora tu sabe. Então, agora as coisas mudam. Agora o segundo ciclo, na segunda temporada, que é o emocional, dos 35 aos 42. Ergue a mão, hein? Mas vocês foram eleitos antes da fundação do mundo, não vem com essa história de idade. Dos 35 aos 42. Ergue a mão aí. Ninguém? Então vamos avançar. Intelectual. Dos 42 aos 49. Mas escreveu a Bíblia, querido? Aí. Pode ver, eu tô perdido, né? Eu posso passar vergonha. Tá, então a Janete está no intelectual. Então, Janete, esse é o momento do quê? De focar em aprender. Em focar em aprender as coisas. E olha só, e tem mais. Se por um acaso, no ciclo passado, não sei se você consegue lembrar, mas no ciclo passado, que era o mesmo ciclo, que você deveria ter a idade ali, se você conseguir, tipo assim, você já vai ter clareza. Tipo assim, verdade, eu aprendi isso aquela vez. Aí agora você já não precisa aprender, você só executa, né? Então, nos primeiros ciclos a gente vai aprender muita coisa, que no segundo você não vai precisar aprender, você já vai executar. Entrei no tal ciclo, já vou executar. E o quarto ciclo, que seria o espiritual, que é o ciclo que sempre Deus vai se conectar mais contigo, seria dos 49 a 56. Alguém? Ó, tem 2. Ó, você que é jovem, pega a visão. Presta atenção no ciclo, ei. Tudo que para em você não é da parte de Deus. Tudo que através de você alcança outras pessoas, isso é de Deus. Não pense só em você. Pense, quem é que está no ciclo que eu vou entrar? Tal pessoa. Com quem que eu vou me... eu quero um conselho de alguém, né? Eu quero um conselho do Jair. Tá, beleza, eu quero um conselho do Jair. Mas eu quero um conselho do Jair pra quê? Eu quero aprender algo de Deus. Ô Jair, que idade tu tem? Tenho... Que idade tu tem, Jair? Continua a conversa. Tenho tantos anos. Achei o cara, olha só, presta atenção. Achei o cara certo, no ciclo certo, que eu quero pedir um conselho. Você já pensou? Você vai pedir um conselho para alguém, a pessoa está na segunda virada de ciclo, e ela está no ciclo emocional, e ela não sabia do ciclo, e ela está atordoada. Mano, ela vai te dar um conselho e você vai se arrebentar. Então você entender? Então até para você pedir um conselho para uma pessoa, é bom você saber assim, que idade que essa pessoa tem? Tá. Beleza. Então as coisas começam a se movimentar ao favor de vocês. Domingo eu li uma palavra aqui que dizia assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aquele que ama a Deus. Quem é que ama a Deus aqui? Diz um amém. Amém. Tá? Então, se você ama a Deus, é porque você ama o teu irmão. Porque a única maneira de provar que a gente ama a Deus é quando a gente ama o nosso irmão do lado. Se alguém ama o irmão do lado aqui, diz um amém. Amém. Estamos no caminho. Então é muito importante a gente saber o qual ciclo a gente está. Está fazendo sentido isso para vocês? Amém. A partir de agora, vocês vão cuidar do ciclo de vocês? Amém. Da hora. Deixa eu ver aqui, tem mais
Sim. Então é bom que dá esse tempo e aí o Espírito Santo ele não foca aqui eu procurar alguma coisa, foca no entendimento que o Espírito Santo ele vai tipo assim, que legal. Já que eu pedi pro meu amigo ali, ele não bota ali 1 Coríntios 1, 18, 28. Vamos fazer a leitura de um texto aqui. E eu vou fazer um comentário. E também eu quero agora deixar disponível para você, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Então, vou pedir para o meu amigo Vini, ele vai ler e nós vamos comentar, tá bom? Eu dou liberdade para vocês para a gente comentar. Vini, daquele jeito. Posso? Tá, só deixa eu aumentar um pouco. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Até aí, volta pro primeiro. Não é um problema, eu ia falar, você tem um problema. Não é um problema. Nem que eu não mude a palavra, mas isso não é um problema. Mas, a partir do momento que o Espírito Santo começa a habitar em você, você tem liberdade para acessar qualquer coisa. Tudo isso pela fé. Só que tem um porém. O mundo lá fora considera a tua fé loucura. Alguém gosta de ser taxado de louco? É ruim, não é? Porque assim, isso que Paulo está falando faz uma separação. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão de começar a andar por fé. Aqui está falando de fé. Está falando a respeito da graça. Pode ler de novo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, olha só, volta um. Olha só a importância disso aqui, ó. É o poder de Deus. Se você não tem noção da dimensão do poder de Deus, se você não tem conhecimento da dimensão do poder de Deus, você tem um poder na sua mão e você não usa. Na verdade, assim, não é que a gente não tem dimensão, a gente não entrou na dimensão do poder de Deus. A gente não entrou na dimensão. Na dimensão do poder de Deus. Por isso essa palavra loucura. A loucura, na verdade, que fala ali, porque a gente não está fazendo o que todo mundo está fazendo, né? Porque daí quando nós entrar na dimensão do poder de Deus, nós vamos conhecer isso. Exatamente. Chave, Alisson. Exatamente. Só que, ó, nem sempre, se você não entende o espírito que a pessoa está entregando a palavra, nem sempre você consegue fazer o puff. Então, temos que prestar atenção, porque a maioria das vezes que vai acontecer o puff é quando o Espírito Santo dentro de você fala assim, ó, tuf, é isso. É a tua intuição do Espírito Santo que vai dizer, é isso.
Quer ver? Vamos avançar. Pro 20. Isso. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Segura. Pela loucura da pregação. A palavra vai dizer assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Alisson, como que eu faço para ter fé? A única maneira de você conseguir ter fé é escutando a palavra de Deus. Só que nem todo mundo quer parar para escutar a palavra de Deus. Nem todo mundo quer parar. Então, mas quando a gente para, acontece também que é o metanoia, a transformação da tua mente. E quando acontece a transformação da tua mente, ela só acontece por causa do entendimento. Então a gente começa a andar nas escrituras e a gente começa a ganhar entendimento. E esse entendimento gera em nós uma transformação. Avançamos. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até ali, volta até ali. Olha só, aqui é Paulo. Paulo, ele é um doutor da palavra. Ele tem as duas coisas que o povo pede. Ele tem o sinal. Qual que seriam os sinais? Os sinais seria curar. Os sinais seria tudo aquilo que ele estava fazendo. E os gregos pediam conhecimento. Por quê? Porque sabiam que ele tinha conhecimento. Então, tipo assim, ainda que você tenha um conhecimento, toda vez que você querer usar ele para executar aquilo que é de Deus, não vai fazer sentido. Porque a cruz, quando fala da cruz de Cristo, não é difícil pregar sobre a cruz de Cristo. É simples, é fácil de entender, só que é difícil de compreender. A gente acha que é uma história e a gente não consegue entrar nesse poder de Deus, que é o que o Jair falou. Por quê? Porque é uma história. Entendeu? Vocês têm que pedir assim, Espírito Santo, eu não quero mais que isso seja uma história para mim. Eu quero que isso seja uma realidade para mim. Se para mim acessar esse poder de Deus, então eu quero acessar. Tem que ser um anseio no coração de vocês, nas orações de vocês. Avançamos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha só, olha esse detalhe. Se atente aos detalhes. Não vai ter uma revelação em 10 horas de leitura. Vai ter uma revelação nos detalhes. A revelação está nos detalhes. Avança. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Alguém quer fazer alguma pergunta ou algum comentário que nem o Jair fez a respeito desse texto? Não, né? Por isso vocês têm que ir para a célula, viu? Porque assim, ó, a libertação
ela só acontece com algo dentro de você, tipo assim, aquele cara lá ou tá falando bobagem ou eu quero perguntar. Tem que criar, eu tenho que ter conseguido criar em você alguma dúvida sobre alguma coisa, porque você precisa perguntar. A pergunta destrava a resposta, só que a resposta é uma libertação. A resposta pode ser uma chave para você ser liberto. Só que quando você lê um texto, eu só botei esse texto porque fala ali, sabe, tu precisa de uma revelação do Espírito Santo para compreender o texto. Por quê? Se você não tem a revelação, se você não compreende o que está sendo falado ali, não muda nada. Vocês precisam se perguntar, vocês precisam se questionar. Ei, tem algo ali? Tem algo nesse texto aí? Tem alguma coisa nesse texto aí que o Alex está querendo falar para nós, que ele não entrega? O que é? Aí ninguém pergunta. Então, já que ninguém pergunta, eu avanço. Está sendo claro para vocês aí a situação? Eu tenho certeza que Deus, Ele ainda fala com as pessoas. Só que, por falta de conhecimento, a Bíblia vai dizer assim: meu povo padece por falta de conhecimento. Só que, se eu não sei como Ele fala, como eu sei se Ele está falando comigo ou não? Aqui eu finalizo essa palavra dizendo para vocês: Deus está mais perto de você do que você imagina. As respostas que vocês querem estão mais perto do que vocês imaginam. Aquilo que vocês procuram está mais perto do que vocês imaginam. E eu quero finalizar essa palavra aqui, eu quero orar com vocês. Quero que de novo vocês repitam. Pode fechar o olho de vocês e colocar a mão no coração. E eu quero que vocês repitam de novo. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E com essa dúvida eu finalizo essa palavra, para que dentro de vocês crie uma expectativa de querer saber o que eu tenho, o que eu posso e o que eu sou. Eu oro agora, pode fechar o olho. Graças te dou, Pai. Obrigado, Senhor. O Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos guarda, o Senhor que através de nós ministra a sua palavra. Tenho entendido, Pai, que não precisamos algo novo, mas precisamos saber aquilo que o Senhor já fez e já falou. Cristocêntrico, a gente é cristocêntrico. Cristo está no nosso centro. Cristo é o nosso foco. Queremos andar debaixo da Tua palavra, Pai. Queremos que a revelação seja real na nossa vida, Pai. Assim como é na vida do nosso pastor. Que eu possa, Pai, compreender aquilo, Pai, que o Senhor tem dito à igreja, aquilo que o Senhor tem falado à igreja, Pai. E agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro bênçãos, janelas, portas e portais abertos sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, assim eu oro e assim a gente
vai chegando ao final dessa palavra. 4 passos para uma transformação: informação, revelação, aplicação vai gerar a transformação. Se vocês quiserem anotar, pode anotar. 4 passos para você ter uma transformação: é informação, saber sobre, é revelação, porque não basta saber, se o Espírito Santo não te revelar, você não vai a lugar nenhum, e aplicação. Então, quando você tem a informação, a revelação do Espírito Santo, e você aplica, a transformação é real na vida de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. E quem vem só no sábado, até sábado que vem, tá bom? Fique na paz do Senhor. Amém.